Arte. Meu nome é Jonathan, esse é um canal que ensina filosofia, ou se propõe a ensinar filosofia, e esse vídeo em especial é planejado para discutirmos uma coisa que dentro da filosofia nós chamamos de antropologia filosófica. Anthropos é homem em grego e logia é discurso ou letra, é palavra ou razão. Aquilo que nós podemos estudar do ser humano. Então, antropologia é o estudo do ser humano, ou o estudo daquilo que podemos estudar no ser humano. E o que tem que ficar na nossa cabeça quando nós falarmos assim, o que é antropologia filosófica? É o estudo metafísico do ser humano. O que nós vamos estudar? O que faz o ser humano o ser humano? O que é importante desse capítulo que nós vamos ver aqui agora é que nós precisamos saber o que é cultura, o que é linguagem e como essas coisas nos definem como seres humanos. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que nós estamos na unidade 2, a condição humana. Esse vídeo em especial ele vai ser particularmente voltado para o capítulo 3, natureza e cultura. Por que no fim das contas a gente vai discutir sobre natureza e cultura em um livro de filosofia? Porque nós estamos sendo introduzidos a uma discussão chamada antropologia filosófica, ok? Você pensar, nossa, isso parece tanto sociologia ou ciências sociais ou qualquer coisa assim. Parece. Mas por quê? Porque no fim das contas a filosofia ela embasa as outras ciências que nós estudamos na escola, né? O capítulo 3 ele é interessante por quê? Porque ele começa lançando a pergunta, o que te faz ser humano? O que é o ser humano? Muitas pessoas, e muitos de vocês talvez pensem assim, o ser humano é um animal racional. Essa classificação é uma classificação aristotélica, ou seja, vem de um carinha chamado Aristóteles, que falou pela primeira vez que o ser humano é um animal racional, porque ele tem uma capacidade cognitiva de expressar os seus sentimentos, as suas dores e várias outras coisas, como pensamentos e ideias complexas e etc. Opa, olha eu congelando aqui a imagem, só pra explicar um negocinho que eu achei que eu deixei muito confuso, então eu cortei essa parte e congelei a imagem. Olha aí eu rezando, ó a mão juntinha, isso é lindo demais. O problema da afirmação de Aristóteles que o ser humano é um animal racional é porque, no fim das contas, ele está embasado em uma ideia de que o ser humano tem linguagem. E por ele ter linguagem, ele tem raciocínio. Bom, se é esse o fato que separa o ser humano dos animais, isso não é uma separação real, porque todo animal tem linguagem, todo animal se comunica. Os golfinhos se comunicam fazendo piruetas, os cachorros se comunicam tanto com expressões faciais quanto com expressões verbais. Então, existe dentro do mundo animal todo um universo de comunicação através de linguagem, verbais e não verbais, da mesma forma que o ser humano. Então está errado você falar que o ser humano é um animal racional se embasando simplesmente nessa questão da linguagem, como se ele fosse o único a conseguir expressar suas ideias, seus sentimentos, seus sonhos, sendo que não. Diretor, pode dar play no vídeo. Raciocínio tem a ver com respostas, pensamentos e linguagem. Comunicação. Se você não expressasse nada do que você sente, ninguém saberia o que você pensa. Linguagem é aquilo que nos faz demonstrar que nós temos algum estilo de pensamento. E não é difícil a gente notar que no reino animal, os animais, inclusive os insetos, eles têm linguagem. Em certa medida, o ser humano ele transforma a natureza. Ao contrário de, por exemplo, um animal que caça na natureza, que aceita o que a natureza dá ou qualquer coisa assim, nós transformamos de alguma forma, nós cultivamos de alguma forma. E essa forma de cultivo é o que nós podemos traduzir por cultura. Cultura seria a nossa capacidade de cultivar tanto práticas, quanto teorias, quanto respostas, quanto línguas. Nós cultivamos, por exemplo, a arte, nós cultivamos, por exemplo, a construção de prédios. Isso nós cultivamos com o passar dos anos. A cultura é aquilo que nós fazemos de cultivo, e a linguagem é aquilo que nós fazemos de demonstração de que nós podemos pensar. Só que a linguagem, ela pode ser algo que os animais também têm. Então, qual é a diferença dos animais para os seres humanos? Esse, na verdade, é um ponto que eu gostaria de deixar muito claro, é que a linguagem do ser humano, ela não é diferente da do animal, porque, no fim das contas, nós somos racionais. A linguagem do ser humano é diferente do animal porque nós podemos interpretar os animais. Por exemplo, o que a ciência é senão a tradução dos eventos naturais para aquilo que nós podemos compreender a partir de um elemento textual, que é um artigo científico? O que é, por exemplo, a arte, senão a demonstração, a expressão dos nossos afetos em meio de desenho, ou em meio de escultura, em meio de alguma outra coisa, de apresentação teatral, mas todas essas coisas, elas passam pelo nosso elemento de comunicação. Nós precisamos traduzir aquilo que nós vemos, nós precisamos traduzir aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fazemos.
Então, quando nós falamos que nós vivemos em uma sociedade, nós não estamos dizendo que nós somos cercados unicamente pela sociedade. Tem um carinha na sociologia que se chama Emile Durkheim. Ele criou uma teoria onde ele consegue mostrar para nós que nós fazemos aquilo que a sociedade quer que nós façamos e não aquilo que nós queremos fazer. A sociedade, em uma certa medida, ela nos obriga a casar, nos obriga a ir à escola, nos obriga a estudar, e nós fazemos isso de uma forma que a gente não percebe. Para Emile Durkheim, viver em sociedade é quase que angustiante. Existe um problema moral aí dentro que nos obriga a ser coisas que nós não queremos ser. No entanto, a sociedade ela não é resumida nisso. Uma sociedade que acha bonito o funk, mas odeia tal coisa, é uma sociedade que eu não pertenço. Sabe esse adolescente revoltado que acha que, no fim das contas, interpretou toda a sociedade? Essa pessoa, ela participa da sociedade. No fim das contas, a sociedade, ela tem um movimento do todo para o particular e do particular para o todo. Quero dizer que, da mesma forma que nós vivemos em sociedade, nós participamos de uma cultura que nós não escolhemos, ao mesmo tempo nós temos a capacidade de modificar essa cultura como nós mesmos somos. Nós podemos mudar a nossa forma de ver o mundo. E essa perspectiva diferente, ela é expressa através de comunicação. Nós interpretamos o mundo e esse mundo é expresso através da linguagem que nós temos. Essa linguagem não é exclusivamente nossa, mas nós temos a exclusividade hermenêutica de interpretação das coisas que acontecem ao nosso redor. Eu sei que talvez esse início seja muito raso, mas como ele é um capítulo de introdução, ele é um capítulo muito curto, eu não vou entrar nos pormenores e não vou entrar em filósofos de fato. Tem um link aí pro meu blog, pro texto que eu escrevi com base nesse capítulo. É importante que, se você for um aluno de ensino médio, tenha lido o capítulo, veja esse vídeo e leia o texto que eu fiz. É isso, muito obrigado. É nóis. E eu não sei exatamente como terminar esse vídeo. O que é arte?